Mas então, outra coisa. Essa sala de aula que a gente está aqui, ela tem uma duração de 40 minutos. Tá? Então, quando completar 40 minutos que a gente está aqui, ela vai fechar. E aí eu vou mandar de novo o convite para vocês e aí vocês retornam para cá para a gente poder terminar a aula. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Porque a gente vai cumprir aquele combinado que eu falei de 8h30 a 9h30, tá? E aí deixa eu falar com vocês. Conversando? O quê? A gente vai ficar conversando aqui? Claro que não. Você quer conversar comigo? Você fala comigo no privado, Zé Vela. Não, velho. É porque não tem nada pra fazer. Tem sim. Vou falar para vocês a respeito da Constituição de Transformação da Matéria. Tá? A matéria, pessoal, a gente tem um conceito que é o de matéria, corpo e objeto. O que é isso? São conceitos. Apareceu um quadro branco aí para vocês? Sim. Sim. Show de bola. Então vamos lá. Matéria, corpo e objeto. O texto também está aparecendo, né? Uhum. Deixa eu mudar a cor aqui para pretinho. Porque vidas negras importam. Então, matéria, por definição, é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Tá? Corpo seria uma porção limitada da matéria. Eu vou dar exemplos disso daí para vocês. E objeto é um corpo modificado para exercer alguma função. Opa. Alguma função. Função, tá aqui. Então, digamos que eu tenha como exemplo de matéria a madeira ou o ferro. São exemplos de materiais que possuem massa. Se eu pegar uma amostra de madeira, se eu pegar uma amostra de ferro e colocar na balança, vai ter massa, né? Então, e ocupa lugar no espaço. Digamos assim, eu tenho um balde cheio de água, até o limite do balde, até a quantidade máxima de água que pode ter no balde. Se eu jogar uma bola de ferro dentro do balde, não vai haver um transbordamento da água do balde? Por quê? Porque Sim. aquela bola de ferro, ela vai ocupar um espaço dentro do balde que vai corresponder ao volume de água que foi lançado para fora. Entendeu? Então, são exemplos de substâncias que possuem massa e ocupam lugar no espaço. Então, isso são exemplos de matéria. É o conceito de matéria. Tá? E aí o corpo é uma porção limitada da matéria. Eu posso dizer, por exemplo, 1 metro cúbico de madeira. A madeira ela é medida, normalmente ela é medida em metro cúbico. Pode ser medida também em tonelada, 1 tonelada de madeira, 1 quilo de madeira. Tá? O ferro já normalmente ele é medido mesmo em massa, né? Então, 1 quilo de ferro. Ou seja, dentro dos mesmos exemplos que eu utilizei no conceito de matéria, dentro dos mesmos exemplos que eu usei para matéria, eu estou exemplificando agora o corpo, que é uma porção limitada da matéria. Tá? Já o objeto é um corpo modificado para exercer uma função. Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio, eu posso colocar aqui um banco de madeira, ou seja, eu tinha um corpo
que é uma porção limitada da matéria, e transformei esse corpo em alguma coisa para exercer uma função. Aí, no exemplo, um banco de madeira. E para o ferro, eu posso colocar um portão de ferro. E essa sequência de raciocínio que eu estou colocando aí para vocês, eu posso utilizar para qualquer outra substância. Se eu coloco aqui alumínio, lá no exemplo de matéria. Aí coloco assim, para exemplo de corpo, eu coloco meio quilo de alumínio. Aí um objeto poderia ser uma latinha de alumínio. Estão percebendo a sequência do raciocínio para matéria, corpo e objeto? E todas essas substâncias, né, madeira, ferro, alumínio, são formadas por átomos. Átomos é uma palavra de origem grega que, por definição, quer dizer não divisível. Seria mais ou menos assim. Opa, não, tá, sumiu não. Seria mais ou menos assim. Se eu tenho aqui uma barra de ferro, imagina que isso aqui seja uma barra de ferro. Essa barra de ferro, se eu dividir ela até a menor parte possível, eu vou chegar em minúsculas partículas que eu vou representar aqui através dessas esferas, né, dessas bolinhas. Tá? E aí eu não vou fazer a barra de ferro toda, senão vou ficar aqui a aula toda preenchendo de bolinha. Mas imagina que ela esteja toda preenchida por bolinha. Aonde cada bolinha vai representar para mim um átomo de ferro. No caso, como eu estou aqui usando como exemplo uma barra de ferro, cada bolinha vai representar um átomo de ferro. Essa é a ideia inicial que a gente tem sobre a composição da matéria. Essa ideia que se tem aqui, isso que eu estou colocando para vocês, é uma ideia que vem de 300 anos antes de Cristo. Tem noção do que é isso? 300 anos antes de Cristo? São mais de 2.300 anos. Essa ideia aqui, ela surge com filósofos gregos. Filósofos gregos. Opa, gregos. Tá? É a ideia que se tinha a respeito da composição da matéria. E aí, por isso que a palavra átomo, ela é uma palavra de origem grega e que significa não divisível, porque seria a menor parte da matéria. Hoje, nós sabemos que a explicação ela vai além disso, né? Os átomos, por exemplo, eles podem se agrupar e formar moléculas. São um conjunto de átomos. Opa, átomos. Mas, inicialmente, quando o estudo sobre a constituição da matéria começou, não havia ainda a ideia de molécula, só foi construído a ideia de átomo. E o átomo, vou limpar aqui a tela, tá? Tá bom. Limpar aqui tudo, pronto. O átomo, ele surge com uma ideia de ser uma estrutura indivisível, uma estrutura esférica, maciça e indivisível. Uma estrutura maciça, esférica, indivisível e isenta de carga. Essa é a ideia que se tinha inicialmente a respeito do átomo. Apareceu aqui para mim que a gente tem mais 10 minutos de aula
dentro daqueles 40 que eu falei para vocês, lembra? Aí tem aqui um... não, aí a sala vai fechar e a gente abre de novo. Não tem problema, não. Eu tenho aqui uma corrida contra o tempo aqui de 9 minutos e 40 segundos a partir de agora. Então, essa é a primeira ideia que se tinha do átomo, tá? E que fica durante muito tempo. Que o átomo seria essa estrutura maciça, esférica, indivisível e isenta de carga. É óbvio que eu estou falando de uma estrutura que ninguém até hoje conseguiu ver, tá, pessoal? Ninguém até hoje conseguiu ver um átomo. Ah, Roberto, então como é que a gente estuda o átomo se ninguém conseguiu ver um átomo até hoje? A gente usa modelos imaginários. E como que são construídos esses modelos imaginários? São construídos a partir da observação experimental. Então, digamos assim, eu observo um experimento e busco explicações para ele, para esse experimento que aconteceu, que eu vi. E aí, para eu explicar esse experimento, eu crio um modelo a que se atribui a composição, a forma, a aparência do átomo para explicar aquele experimento. Mas o átomo em si, ele nunca foi visto até hoje. E aí tem Então é uma teoria, né? Teoria dos modelos atômicos. Exatamente. Entendi. A matéria, inclusive, recebe esse nome. Teoria dos modelos atômicos. E aí eu vou destacar aqui o nome de alguns cientistas, porque, como eu disse, os primeiros a se preocuparem com a ideia de átomo foram os filósofos gregos lá num período antes de Cristo, Leucipo e Demócrito. Vou destacar o nome desses cidadãos aqui. Depois, aí mais de 1.500 anos depois, o segundo a se preocupar com isso, gente, cadê o segundo? Tá aqui. Foi Dalton. E Dalton, ele basicamente coloca as mesmas contribuições feitas por Leucipo e Demócrito, de 1.500 anos antes. Só que Leucipo e Demócrito, eles não eram cientistas. Eles eram filósofos gregos. Dalton não. Dalton era cientista de fato. Então, ele pega as ideias de Leucipo e Demócrito e coloca, digamos assim, uma vestimenta científica. Ele dá um caráter científico para as contribuições de Leucipo e Demócrito, que são essas mesmas ideias que estão aqui, ó, intituladas como primeira. Tá? Qualquer problema, galera, aí se minha tela sumir, se minha voz sumir, vocês me avisem. Tá? Depois, a gente tem as contribuições de Thomson. Não tem P, não. Thomson, dentro do estudo dos modelos atômicos, ele já vai atribuir a existência de carga elétrica. Thomson já é bem mais recente. Thomson já é do século XIX, ali, 18, 19. Carga elétrica. O Thomson ele é exatamente da época a que estavam acontecendo estudos sobre a eletricidade. Então, influenciado pelos estudos que estavam acontecendo da eletricidade, o Thomson ele atribui a existência de carga elétrica ao átomo. E é aí que vão surgir as primeiras ideias de carga positiva e negativa dentro do átomo. Atribui-se ao Thomson. Tá? Em seguida, nós temos a contribuição do modelo de Rutherford-Bohr. Rutherford-Bohr são dois cientistas, mas aí o modelo ele recebe o nome em homenagem aos dois. E qual é a grande contribuição de Rutherford-Bohr para o estudo do átomo? O átomo
foi dividido em duas regiões. Uma central, que foi chamada de núcleo do átomo, e uma periférica. O que é periférico? Periférico é que fica em volta, né? Periférica, chamada de eletrosfera. A gente vai falar detalhadamente de cada uma delas. E mais recentemente a gente tem um modelo de Summerfield que atribui uma aparência tridimensional para o átomo. Tá? E aí cada um desses modelos aqui, eles vão receber nomes de destaque, assim, que são conhecidos e que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho detalhadamente sobre cada um deles. O que vocês precisam nesse momento aqui? Atenção para esses nomes, ó, Dalton, Thomson, Rutherford-Bohr, Summerfield. E aí daqui a pouco eu vou falar sobre como cada um deles viam o átomo. Então, por exemplo, esses dois primeiros pontos aqui, ó, Leucipo, Demócrito e Dalton, viam o átomo dessa forma aqui, ó. Uma estrutura maciça, esférica, indivisível e isenta de carga. Percebam que do Dalton para o Thomson, algumas coisas já caíram, né? Deixaram de ser acreditadas, porque Thomson ele atribui a existência de carga elétrica, positiva e negativa. Se você tem a existência de carga elétrica positiva e negativa, olha aqui no conceito do átomo segundo Dalton. Estrutura maciça, esférica, indivisível e isenta de carga. Já não é mais isento de carga, já não é mais indivisível e já não é mais tão maciço. Ele só ainda permanece com a ideia de ser esférico. Percebe como que a ideia ela vai modificando de um cientista para o outro? E na hora que eu for fazendo os desenhos, eu vou apresentar isso daqui a pouquinho para vocês, os desenhos eles evidenciam como o átomo era interpretado por cada um desses cientistas aqui. Entendeu? A gente tem aqui 1 minuto e meio para encerrar essa sala. Eu já vou fazer o seguinte, eu já vou encerrar ela aqui e vou mandar um novo link lá para vocês retornarem para a gente terminar esses 20 minutinhos de aula aí. Não cochicha não, fala alto. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês, que eu quero que vocês vejam uma imagem que eu acabei... Aí que hoje eu botei meu celular para despertar, né? Daí minha mãe me acordar 7 e pouca. Aí minha mãe, ô Annalise, né? Hoje é que seu professor vai dar aula. Eu falei assim, mãe, eu botei meu celular para despertar. Sai daqui. Só faltou um detalhe, né? É hoje que aquele professor lindo, maravilhoso, incrível vai dar aula. Só faltou isso. Né? Faltou só essa parte. Eu não sou professor não, pô. Não, tá falando de mim mesmo, João. Vai, vindo. Minha tela apareceu aí para vocês? Apareceu. Aí, dá uma olhada para vocês verem como que a ideia que se tinha a respeito do átomo, ela foi mudando com o passar do tempo, né? Nessa sequência aqui, ó, de baixo para cima. E aí muitos alunos ficam assim, professor, por que muda? Por que a ideia do átomo, o entendimento do átomo foi mudando com o passar do tempo? Porque foram sendo desenvolvidas novas tecnologias, foram sendo feitas novas observações e a ciência
ela não é algo estático, né? A ciência, ela é mutável, ou seja, ela muda. Muda à medida que surgem novos entendimentos, surgem novas tecnologias, tudo isso vai influenciando. Então, aqui ó, é o modelo de Dalton, o átomo indivisível. Olha o ano aqui, ó, 1803. Aí depois o modelo de Thomson, já ó, 1904. Já propõe aqui a existência de carga positiva e negativa. Depois, Rutherford, que propõe que o átomo está dividido em duas regiões. Essa central aqui, que é o núcleo, e essa periférica aqui, que é a eletrosfera. O Bohr, mais ou menos o mesmo ano, tá vendo aqui? Ó, 1913 e 1911, tá vendo? Quase ali o mesmo ano. Ele dá uma organizada na eletrosfera, nessa região periférica aqui. O Bohr ele dá uma organizada nessa eletrosfera. E o modelo de Schrödinger, que ele é quase ali o modelo de Summerfield que eu falei para vocês. A ideia é mais ou menos a mesma, só atribuída a outro cientista, tá? Entendi. Que é o modelo espacial do átomo. É melhor O que modelo atual. é esse aqui. É esse aí, né? Summerfield. Que Nuvem na verdade o modelo de Summerfield, ele, quando a gente vê os desenhos animados, quando vê os filmes, e sempre que se tem uma citação de átomo, você tem um desenho mais ou menos assim, ó, que é parecido até com aquele do Rutherford. Um negócio mais ou menos assim. Ó, Isso. né? Normalmente a ideia que você tem de átomo é essa daqui. Tá? E aí, deixa eu parar esse aqui e entrar numa outra tela. Quadro branco. O que acontece? Os modelos, né? A gente tem ali Dalton, a gente tem Thomson, temos Rutherford, Bohr, tá letra maiúscula, né, para o cidadão, Bohr, Summerfield. Cada um desses modelos recebeu um nome que deve ser assim, vocês precisam decorar isso daí. Por exemplo, o modelo atômico de Dalton é o modelo bola de bilhar. Bola de bilhar é bola de sinuca, né? Que bilhar é um tipo de jogo que se faz com bolas de sinuca. O modelo de Thomson, ele é um modelo pudim de passas. O modelo de Rutherford-Bohr é um modelo planetário. E o de Summerfield é o modelo 3D. Modelo 3D. Então, seria mais ou menos assim, se eu tivesse que desenhar. Modelo de Dalton, perdão. Uma esfera maciça e indivisível. Como é que faz o preenchimento aqui? Não sei. Desenho. Aí seria uma Só esfera. pegar uma cor e jogar lá dentro. Mas não sei fazer aqui. É uma bolinha assim, ó. Como se fosse uma bolinha de gude. Entendi. Aliás, vocês não chamam bolinha de gude, vocês chamam, como é que é? Boleba, né? Boleba. Que eu sou de outra área. Minha área é bola de gude. Isso, o modelo de Dalton. Tá? Deixa eu escrever aqui. Dalton. Vou só terminar essa explicação e encerro a aula, tá? Fiquem tranquilos. Tá bom. Depois o modelo de Thomson, o modelo do pudim de passas, ele seria mais ou menos assim. A gente tem... tem umas... tá, aqui a esfera preenchida é essa. Achei. Agora não quero. Seria mais ou menos assim. Você tem o átomo e dentro do átomo você vai ter
várias esferazinhas, formando um pudim mesmo com as passas dentro, né? Um pudim de passas não seria aquela massa branca com as passas, né, em cima? Então, esse é um modelo... o nome ele é bem intuitivo mesmo, né? Sugere bem como deve ser o átomo. Aí o modelo de Rutherford-Bohr. Aí esse sim, é um modelo planetário. Por que recebe esse nome, modelo planetário? Porque se eu fosse desenhar aqui o sistema solar, eu desenharia aqui o Sol, né? Amarelo, não azul. Vou fazer direitinho. Apaga esse. Vou pegar um alaranjado. Então aqui seria o Sol. E aí, em volta dele, ficariam as órbitas dos planetas, né? Isso é o planetário. Então, a ideia que o Rutherford-Bohr propõe para o átomo, ela é mais ou menos essa mesmo. Bem, filho. Ela é mais ou menos essa aqui mesmo, modelo planetário. Tá? Ah, não dá para movimentar tudo. Então, vou escrever aqui mesmo. Então, esse aqui é o modelo Rutherford-Bohr, modelo planetário. Essa é a ideia que se tem de átomo. E Summerfield, com o modelo 3D, o nome também já é bem sugestivo. Tem aqui o núcleo do átomo. E essas órbitas que ficam ao redor do núcleo, elas não são órbitas que estão todas no mesmo plano, né? Como sugere aqui no modelo Rutherford-Bohr. Essas órbitas elas estão em diferentes planos. Então, você tem uma mais cilíndrica assim, aí você vai ter uma mais assim. Como é que faz a inclinada? A inclinada eu não sei fazer. Ah, deve ser aqui. Ó. Não é também. Enfim, não consegui fazer aqui, mas eu faço na mão mesmo. Aqui. Em diferentes planos, tá vendo? Tchum e tchum para cá. E esse seria o modelo Summerfield. Summerfield, que é o modelo 3D. Certo? Falei disso. Para encerrar, na natureza existem dois tipos de fenômenos. Fenômenos físicos e fenômenos químicos. Existem esses dois tipos de fenômenos. Qual a diferença de um para o outro? Muito simples. Fenômenos físicos não promovem alteração na composição íntima da matéria. Exemplo. Picar um pedaço de papel. Eu pico um pedaço de papel, o papel ele sofre alguma modificação? Assim, ele deixa de ser papel? Não, ele continua sendo papel, né? A queda de um objeto cai. Ele deixa de ser aquele objeto que era inicialmente?
Ele continua sendo o mesmo objeto. Pode acontecer de quebrar, mas continua sendo o mesmo material. Por exemplo, um copo de vidro. Se eu deixo ele cair, quebrou o vidro, mas continua sendo vidro, né? A variação de temperatura. Eu vario a temperatura, sei lá, eu pego uma barra metálica, uma barra de um metal qualquer, levo ao fogo, aqueço ela, eu vou ter a barra aquecida, mas a barra ela continua sendo do mesmo material. Se é uma barra de ferro, vai continuar sendo ferro, né? Então, variação de temperatura também é um fenômeno físico. E os fenômenos químicos, eles, diferentemente dos físicos, promovem alteração na composição íntima da matéria. Então, por exemplo, a reação química entre um ácido e uma base. Quando eu reajo um ácido com uma base, eu formo outras substâncias. No caso, eu vou formar sal e água. Tá? A combustão, a fotossíntese, a fermentação que tem aí nesse texto aí dessa folhinha que vocês receberam. São reações químicas. Por quê? As substâncias que existiam inicialmente, elas dão origem a novas substâncias. Então, isso é uma característica dos fenômenos químicos, tá? Os fenômenos físicos não alteram a substância. A substância ela continua sendo a mesma antes e depois da ocorrência do fenômeno. Já no fenômeno químico, a substância ela muda, surgem novas substâncias, outras deixam de existir e outras surgem, tá bom? Pessoal, 9h32, passei 2 minutinhos do meu combinado com vocês, tá? Semana que vem a gente volta de 8 a 9h30 para dialogar mais um